Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje aqui do Insight Edu, a gente vai ter uma aula muito importante resolvendo várias questões aqui sobre um conteúdo que é essencial para qualquer um que vai prestar a prova da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que é o famosíssimo raciocínio lógico. Aqui nesse vídeo a gente separou algumas questões só de raciocínio lógico, tá? Mas isso vai ajudar você em diversas questões, em todos os conteúdos da prova. Seja geometria, seja probabilidade, seja análise combinatória, seja aritmética, o raciocínio lógico vai estar lá no meio. E você precisa aprender a pensar do jeito que a OBMEP quer para você garantir a sua medalha depois, beleza? Vamos então resolver aqui a nossa primeira questão. Ana, Cláudia, Joaquim, Pedro e Fabiana se esconderam durante uma brincadeira. Nessa brincadeira, havia exatamente duas crianças na casa da árvore. Pedro, que nasceu em São Paulo, se escondeu junto com Fabiana. Uma menina se escondeu sozinha. Ana não estava sozinha em seu esconderijo, e o menino pernambucano estava na casa da árvore. Quem estava na casa da árvore? Beleza, pessoal, vamos colocar aqui considerando cada uma das afirmações. Primeiramente, havia exatamente duas crianças na casa da árvore. Então eu vou colocar aqui em verdinho a casa da árvore e vou colocar criança 1 e criança 2. Eu sei que eram só duas. Depois, Pedro, que nasceu em São Paulo, se escondeu junto com Fabiana. Bom, pode ser que tanto Pedro e Fabiana tenham se escondido juntos na casa da árvore, mas a gente não tem como confirmar, certo? A gente só sabe que eles se esconderam juntos. Depois ali, uma menina se escondeu sozinha. Então eu vou colocar aqui num quadrado separado uma menina que se escondeu sozinha. Depois, Ana não estava sozinha em seu esconderijo. Bom, a gente acabou de colocar que tinha uma menina sozinha no esconderijo. Então essa menina sozinha com certeza não é a Ana, porque a Ana não estava sozinha. Ou seja, a menina que estava sozinha ou é a Cláudia ou é a Fabiana. Agora olha para essas duas afirmações em conjunto, pessoal. Pedro, que nasceu em São Paulo, se escondeu junto com Fabiana e o menino pernambucano estava na casa da árvore. Mas espera aí, Pedro e o outro menino é o Joaquim, então só são esses dois. Se o Pedro nasceu em São Paulo, quer dizer que o menino pernambucano só pode ser o Joaquim, e o Joaquim estava na casa da árvore, beleza? E já pra gente ganhar tempo, pessoal, a questão perguntou quem que estava na casa da árvore. Um deles é Joaquim, eu tenho certeza. Então vamos tirar todas as alternativas que não tem o Joaquim, e a gente já fica entre duas. Bom, e ali pela segunda afirmação, Pedro se escondeu junto com Fabiana. Bom, tem uma menina que se escondeu sozinha, tem o Joaquim que foi na casa da árvore com uma outra pessoa e Pedro e Fabiana juntos. Então, eles estão também fora da casa da árvore, mas eles não estão sozinhos. Mas espera aí, a gente achou que era a Cláudia ou a Fabiana que estava sozinha, mas a Fabiana, ela tá junto com o Pedro. Então não pode ser a Fabiana, só pode ser a Cláudia. Ou seja, a Cláudia que se escondeu sozinha, beleza? Bom, e sobrou quem? A gente já colocou todo mundo e faltou só a Ana, né, pessoal? A Ana que se escondeu na casa da árvore junto com o Joaquim, beleza? Então a nossa resposta só pode ser a letra C, Canadá, beleza? Esse tipo de questão é muito importante em todos os níveis da prova. Seja você um aluno que vai fazer o BMEP pela primeira vez, que está ali no sexto ano do fundamental ou que está no último ano do ensino médio, esse tipo de raciocínio vai ajudar você nesse tipo e até em outro tipo de questões, beleza? Vamos para a próxima. Essa daqui, pessoal, caiu numa Olimpíada Carioca de Matemática, mas tem a cara total da UBMEP. Olha aí. Amélia, Beatriz, Camila e Débora são amigas que combinaram uma brincadeira. A partir de um certo momento, cada uma delas passa a falar só verdades ou só mentiras. Depois desse momento, Amélia disse: Beatriz diz a verdade. Beatriz disse: Camila mente. Camila disse: Amélia e Débora ambas dizem a verdade ou ambas são mentirosas. E Débora disse que Amélia não fala a verdade. Quantas das quatro amigas mentem? Parece um negócio super confuso e super mega impossível, certo? Mas é importante a gente pensar o seguinte, pessoal. Uma pessoa ali, ou ela vai falar a verdade ou ela vai mentir. Só que pensa o seguinte, se eu falo que você está mentindo, bom, se eu estou falando a verdade, você está mentindo. Mas se eu estiver mentindo, você está falando a verdade. É um pouco confuso, mas isso aqui vai ajudar muito esse tipo de questão. Olha aí, se uma pessoa acusa outra pessoa de mentir, uma das pessoas vai estar mentindo e outra vai estar dizendo a verdade. Como assim? Como eu falei, imagina o seguinte, vamos pegar outras duas pessoas aqui.
Marcelo chamou Natália de mentirosa. Bom, se o Marcelo estiver falando a verdade, então Natália realmente é mentirosa, certo? Então um deles está falando a verdade e o outro está mentindo. Só que se o Marcelo estiver mentindo, quer dizer que a Natália não mente, ela fala a verdade. Ou seja, um vai estar mentindo e o outro vai estar falando a verdade. Ou seja, quando uma pessoa acusa a outra de mentirosa, uma das duas está mentindo, beleza? E a outra está falando a verdade. E olha isso daqui. Beatriz disse Camila mente e Débora disse Amélia não fala a verdade. Só com isso a gente já consegue matar essa questão. Porque B está acusando C e D está acusando A, né? E a Amélia inclusive falou, Beatriz diz a verdade. Se a Amélia está falando a verdade, então Beatriz fala a verdade. E se a Amélia está mentindo, Beatriz está mentindo. É importante ter esse tipo de sacada, beleza? Porque nessas questões de quem está falando a verdade, quem está mentindo, é muito comum uma pessoa ficar acusando a outra ou ficar falando que a outra disse a verdade, tá legal? Então aqui, a Amélia não fala a verdade é a mesma coisa que dizer que a Amélia mente, certo? Ou seja, a Débora está acusando a Amélia de mentirosa. Logo, se a Amélia está mentindo, então a Débora realmente falou a verdade. Mas, se a Amélia fala a verdade, então quer dizer que é a Débora quem tá mentindo. E agora, olha ali o que a Camila disse. A Camila disse que Amélia e Débora, ou as duas estão falando a verdade, ou as duas são mentirosas. Mas espera aí, a gente acabou de ver que uma vai mentir e a outra vai falar a verdade. Então não tem como as duas falarem a verdade ou as duas mentirem. Então a Camila, com certeza, é uma falsa e tá mentindo. Só que peraí, lembra que a Beatriz disse que Camila mente? Bom, realmente foi isso que aconteceu, né? A Beatriz disse Camila mente, então a Beatriz tá falando a verdade. E olha só a Amélia. A Amélia disse que a Beatriz diz a verdade. E foi realmente o que aconteceu. Então a Amélia também tá falando a verdade. Mas a Débora falou que a Amélia mente. Só que a gente acabou de ver que falou a verdade. Então é a Débora que tá mentindo. Logo, a gente já consegue saber o seguinte. Amélia e Beatriz falam a verdade, Camila e Débora mentem. Então, quantas das 4 amigas mentem? 2 amigas, que são justamente Camila e Débora, e o nosso gabarito é a letra C, Canadá. E agora a gente vai para um desafio aqui inédito, uma questão que eu mesmo bolei para vocês tentarem resolver. Um desafio é mais difícil, eu acredito, do que as anteriores. Envolve ali algumas continhas, mas não é nada demais. Que é para aproveitar para eu falar que eu sou campeão brasileiro de ioiô, e não é mentira. E eu tenho um canal, além do Insight Edu, que é o Falando de Ioiô. E lá eu mostro sobre o esporte atual, sobre o ioiô moderno, o cenário competitivo, campeonatos, dicas e tutoriais de manobras. Quem se interessar, dá uma olhadinha lá, tá legal? É uma coisa que eu faço à parte, além do Insight Edu, certo? E pra isso, pra gente comemorar isso, eu decidi fazer esta questão aqui. Questão inédita, dá uma pausa se você quiser tentar fazer e vamos lá. Anselmo, Beatriz, Carlos, Daniel e Eroline disputaram um campeonato de ioiô em que vence o jogador que fizer a maior quantidade de manobra voltas e voltas. Sabe-se que ninguém fez a mesma quantidade de voltas, Eroline fez 8 voltas a menos do que Anselmo, Beatriz e Carlos fizeram juntos a mesma quantidade de voltas que Daniel e Eroline juntos, o último colocado fez 36 voltas, o terceiro colocado fez 8 voltas a mais do que o quarto colocado, Carlos fez mais voltas do que Eroline e Beatriz e Daniel fizeram juntos 78 voltas. E a pergunta é, quantas voltas fez o primeiro colocado? Bom, pessoal, dá uma pausa que a gente vai tentar fazer agora. Se você tentou fazer, eu preciso dizer que eu coloquei uma pegadinha nisso daqui. Eu coloquei que Eroline fez 8 voltas a menos do que Anselmo e que o terceiro colocado fez 8 voltas a mais do que o quarto colocado. Mas isso não quer dizer necessariamente que eu estou falando dos dois. A gente vai ver isso, tá? Mas olha só. O último colocado fez 36 voltas. Beleza, a gente tem um número, um ponto de partida. O último colocado dos 5 fez 36 voltas. E o terceiro colocado fez 8 voltas a mais do que o quarto colocado. Bom, vamos pensar o seguinte, a gente tem um ranking aqui, vamos tentar montar. Temos do primeiro ao quinto colocado, a gente sabe que não teve empate, porque ninguém fez a mesma quantidade de voltas, e a gente sabe que o último colocado fez 36, então a gente coloca ali 36. E o terceiro fez 8 voltas a mais do que o quarto. Bom, vamos dizer que o quarto colocado fez X voltas, então o terceiro colocado vai ter feito X mais 8 voltas, beleza? E como a gente viu que não teve empate, né, pela primeira afirmação, qual que é a quantidade mínima de voltas que o quarto colocado fez? 37, né, para ele ter ficado na frente do quinto. Então ele fez 37 voltas pelo menos, pode ter sido bem mais, mas no mínimo é 37. Só que olha isso daqui, pessoal. Se o quarto colocado fizesse 37, no pior dos casos o terceiro colocado ia ter feito 45, ou seja, 8 voltas a mais. E olha essa última afirmação aqui. Beatriz e Daniel fizeram juntos 78 voltas.
Mas calma aí, se eu somar ali o terceiro e o quarto lugar, no mínimo, ia dar 82 voltas. E se eu somar o terceiro e o quinto, no mínimo, ia dar 81 voltas. No pior caso possível, pode ser que o terceiro e o quarto lugar tivesse feito bem mais, certo? Então, para a soma ali de Beatriz e Daniel dar 78, eles só podem ser os dois últimos. Beleza? Se você não tinha conseguido sair do lugar, dá uma pausa e tenta fazer agora, porque talvez possa desenrolar. Mas continuando aqui, pessoal. Bom, Beatriz e Daniel fizeram juntos 78 voltas, então são os dois últimos colocados. Eu ainda não sei quem que é a Beatriz e quem que é o Daniel nessa história aqui, mas eu sei que eles juntos fizeram 78. Se o último fez 36, o penúltimo vai ter feito quanto para dar 78? Bom, 36 mais 42. Né, que vai ter dado 78. Então, Beatriz ou Daniel vai ter ficado ali em quarto lugar e Beatriz ou Daniel vai ter ficado em quinto. A gente não sabe quem é quem, mas a gente sabe que foi 42 voltas e 32 voltas. E a gente sabe também o terceiro lugar, né? Porque fez 8 voltas a mais do que o terceiro, ou seja, 50 voltas. E aqui é importante, Beatriz e Carlos fizeram juntos a mesma quantidade de voltas que Daniel e Eroline juntos. Colocando isso aqui em forma de continha, B mais C, que é a quantidade de voltas que os dois fizeram, é igual a D mais E, certo? E a gente sabe que Carlos fez mais voltas que Eroline. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Carlos fez mais voltas que a Eroline. Vamos chutar um número aqui só para entender. Vamos supor que o Carlos fez 105 voltas e a Eroline fez 100 voltas, certo? Só que para a gente equilibrar essa balança e fazer que B mais C seja igual a D mais E, o que que tem? A gente tem que pensar que, bom, se o Carlos fez mais voltas que a Eroline, para compensar e deixar isso uma igualdade, o Daniel tem que ter feito mais voltas do que Beatriz, certo? Então, a gente sabe agora que Daniel ficou em quarto lugar e Beatriz em quinto, beleza? O 100 e o 105 eu chutei, mas é só pra você entender que como o Carlos fez mais voltas que a Eroline, decorre que o Daniel vai ter que ter feito mais voltas que a Beatriz, tranquilo? E agora, olha isso daqui. Eroline fez 8 voltas a menos do que o Anselmo, ou seja, Eroline não ficou em primeiro, porque o Anselmo ficou na frente. E a Eroline fez menos voltas do que o Carlos. Ou seja, a Eroline só pode ter sido a nossa terceira colocada, certo? Porque ela já tá na frente do Daniel e da Beatriz, mas tem que ficar atrás do Anselmo e do Carlos. E como a gente sabe que a Eroline fez 50 voltas, e pela afirmação ali, Eroline fez 8 a menos do que o Anselmo fez 58. Só que a gente não sabe ainda, pessoal, se o Anselmo ficou em primeiro ou em segundo. Então a gente vai ter que pensar quantas voltas o Carlos fez. Vamos voltar para essa informação aqui. Beatriz e Carlos fizeram juntos a mesma quantidade de voltas que Daniel e Eroline juntos. Bom, a gente já sabe, pessoal, Beatriz, Daniel e Eroline, falta só o Carlos. Então, nessa continha que a gente acabou de montar, é só trocar os valores que a gente já sabe. Beatriz que é 36, Daniel 42, Eroline 50. Então, o C ali vai ter que respeitar essa equação. 42 mais 50 dá 92, então a quantidade de voltas que o Carlos fez foi 92 menos 36, isso dá 56. Opa, quer dizer que o Anselmo ficou na frente do Carlos. Então a nossa resposta é Anselmo 58, Carlos 56, e assim a gente montou todo o nosso ranking. Então a pergunta, quantas voltas fez o primeiro colocado? A gente já tem. O primeiro colocado, que foi o Anselmo, fez 58 voltas e voltas. Beleza, pessoal? Bem, essa questão aí fui eu que inventei, espero que vocês tenham gostado. Dá uma passadinha lá no canal do Falando de Ioiô, como eu falei pra vocês, se vocês se interessarem. Mas tenham ótimos estudos, se preparem bem pra prova. Espero muito que vocês tenham grande sucesso, beleza? Muitíssimo obrigado por acompanhar o vídeo e acompanhar o canal. Se gostou do vídeo e não tá inscrito, se inscreve aí, não custa nada não. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!